Então, pessoal, a gente vai falar sobre a diretriz, né, de ergometria desse ano, de 2024, mas essa parte vai ser a cereja do bolo, vai ser o finalzinho da discussão. A gente vai começar, então, falando sobre teste ergométrico, que é uma coisa que é muito, muito, muito importante para o clínico, para o cardio, para o geriatra, para quem faz consultório. Então, muitas vezes, vem um paciente, você ginecologista, vem um paciente com teste ergométrico te entrega, um paciente que quer um check-up, chega para você com teste ergométrico, pede um teste ergométrico. Vamos entender as suas indicações, suas utilidades, porque afinal é um exame, né, que ele é disponível, barato, amplo acesso, te dá muitas informações, né, muito além do que a gente está esperando só de ficar discutindo sobre tem insuficiência coronariana ou não. Vamos sair um pouquinho disso daí, vamos falar de hipertensão, de arritmia, de capacidade física. Então tem muita coisa que dá para a gente tirar de informação, vamos tentar abordar o máximo possível aí. Mas vamos embora então. Só pra gente lembrar, né, o que é um teste ergométrico aí, Bernardo, que a gente tem aquela ideia da esteira, né, mas como uma coisa que a gente vê nos anos, sei lá, 80, mas é um negócio que, pelo que a gente deu uma puxada aqui, pelo menos começou nos anos 50, né? Exato. Já tem um tempinho já isso daí, então... Tem um tempão, né, cara? Então, até curioso, assim, essa história dos anos 50, antes de existir a esteira propriamente dita, o que os caras faziam, né? Tinha um hospital com vários degraus, várias escadas, eles registravam o eletro do paciente deitado lá no térreo, mandavam o cara subir os degraus rapidão, mais rápido que conseguisse, no último andar ele deitava, registrava um novo eletro. Esse foi o começo do teste ergométrico. Nossa, se o cara não chega no último andar. Aí é alto risco. É alto risco. Não, era no freestyle, né? Freestyle, porque aí o cara não tinha um protocolo pra seguir, né? Nada, era na loucura. Dá o seu máximo aí. Dá o seu máximo e vamos registrar o pico do eletro no final, assim, né? Então esse foi o começo, perto de 50, assim. Acho que era mais fácil se fizesse descendo, já parava no PS. Já, exato. Também. Já era mais fácil. Só que daí cansava menos, né, velho? Cansava menos. Justo. Então começou desse jeito. A partir de então, assim, uns 20, 30 anos depois, lá por 1970, é que começaram as esteiras ergométricas do modo que a gente conhece, né? Então, cara, a esteira é o mais comum. Diria que 80, 90% dos exames são feitos em esteira hoje. E é o que mais dá informação pra gente, né? Então, hoje a gente tem a esteira, a gente tem o cicloergômetro, que é uma bicicleta, a gente tem outras formas como o remo também. Então, principalmente para atleta, né? Então, atleta de remo tem que fazer o exercício no remo, mas não só atleta. Então, pessoas que têm algum tipo de deficiência física, cadeirante, né? Que não pode fazer o exame tradicional, pode fazer com o remo também. Cada um desses... Existem até uns protocolos de natação, assim. Nossa. São mais relacionados com ergospiro, assim. Mas existem protocolos que a pessoa mede o início da respiração, faz o eletro, depois faz a natação até o pico do esforço, registra tudo no pico nadando, né? Por quê? Porque a ideia é, pegando um atleta, é que o cara faça o que ele faz de melhor no dia a dia. Isso é o que não vai deixar subestimar a capacidade funcional dele. Perfeito. Porque se você colocar um nadador na esteira... Pra correr, ele não vai ter o desempenho máximo dele, né? Não, né? Outra musculatura, outro desenvolvimento muscular, né? Exato. Não tá nada apropriado. Exato. Cara, não tinha nem pensado nisso, né? Que não tinha nem esteira na época, né? Que doideira. Uma loucura, cara. E falando assim, cada um desses aparelhos, desses ergômetros, assim, cada um tem as suas características, vantagens e desvantagens, como tudo. Se tivesse um perfeito, só ia ter um. Não, lógico, né? Justo. Mas aí a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas quais são as principais indicações, então, que a gente vai ter para o teste ergométrico, né? Vamos entender melhor aí as indicações, as limitações, as contraindicações. Então, perfeito. O clássico a gente já sabe, né? Que é para avaliar DAC, para avaliar a insuficiência coronariana, né? Mas vamos muito além disso. Muito, né? Muito além disso. E eu brinco assim que nas indicações, cara, quando você pega qualquer diretriz, seja brasileira, americana, europeia, são gigantes. Tem quase 2 páginas de indicação. Mas o que tem de indicação de evidência, né? Então, um grau de recomendação 1, que é aquela que realmente está indicada, são poucas coisas, né? Então, essa eu acho que vale a pena salientar um pouquinho melhor, assim. Então, quem que é o cara que realmente merece, como teste ergométrico, como primeira escolha de avaliação? Para definição e diagnóstico de isquemia miocárdica, naqueles pacientes que têm uma probabilidade pré-teste intermediária, né? Então, probabilidade pré-teste baixa, talvez seja um exame que perca um pouquinho aí de especificidade. Probabilidade pré-teste alta, talvez ele perca um pouquinho de sensibilidade, né? Então, talvez não seja o melhor nesse cenário. Então, um paciente que você está suspeitando de isquemia miocárdica, por exemplo, um paciente sintomático que tem uma probabilidade intermediária, esse é o cara que vai se beneficiar de fato pro diagnóstico de isquemia.
Depois eu vou falar das contraindicações que são mais importantes nesse cenário. Então, quem mais, né, cara? Então, a gente tem visto muito aí o teste ergométrico e a Ergospiro como ferramentas para avaliação da capacidade funcional. Capacidade funcional, de longe, é o principal critério prognóstico que a gente consegue pegar no teste ergométrico. O teste ergométrico estima, ele não mede a capacidade funcional, então é em METs, né? E a Ergospiro, ela mede, ela não estima. Então, mas tem uma boa correlação, a gente consegue até ter uma relaçãozinha ali, né? Tem. O que muda, né? Depois eu vou falar nos protocolos. Então, quando você pede um exame pensando em avaliar a capacidade funcional, é importante você avisar o médico que vai fazer o exame, porque existe o melhor protocolo para avaliar a capacidade funcional. E existem os protocolos que são melhor utilizados para diagnosticar a isquemia miocárdica. Por exemplo, isso depois a gente vai falar. Avaliação prognóstica, né, nas doenças cardiovasculares, de maneira geral, seja isquemia miocárdica, né, então tem vários critérios, ferramentas, scores que a gente pode utilizar para a definição de prognóstico. Paciente pós-infarto, né, por exemplo, então isso é uma dúvida também, né, quando pedir o teste ergométrico no pós-infarto, diria assim, para o paciente que quer fazer atividade física pós-infarto, fundamental ter um teste ergométrico. Perfeito. O tempo, a diretriz ajuda a gente, assim, então se for uma angina instável, a diretriz sugere 48 horas. Se for síndrome coronariana aguda como infarto, ou seja, subir o tropo, aí seria alguma coisa entre 3 e 5 dias. Então, quinto dia seria o ideal, assim. Não, e assim, para a prática clínica nossa, no dia a dia, que a gente não, na maioria dos lugares, não tem nos hospitais um serviço de ergometria, né? Como a gente tinha na residência lá no INCOR, acaba até que geralmente vai fazer pós-alta, né? Geralmente, até não é nem dentro da internação na maioria das vezes, né? Isso, exato. Então, isso é interessante porque é uma atualização, depois eu vou falar sobre a nova diretriz, assim, mas é uma atualização que ajuda até nesse quesito, porque existe indicação do teste ergométrico no pós-alta e existe indicação da alta precoce e do teste ergométrico precoce ali, assim, nos primeiros dias, assim. O pós-alta não é um teste para liberar o paciente para atividade física. É para você ver qual que é o risco que esse paciente tem de desenvolver algum tipo de arritmia ventricular ou morte súbita a longo prazo. E até também dá para avaliar limiar de angina, eventualmente. Limiar de angina, ver quando que o paciente tem qualquer alteração que sugira isquemia miocárdica, quando que ele começa a fazer arritmia ventricular, né? Mas aí você não está liberando ele para fazer atividade física. Aí é só essa estratificação prognóstica. Esse segundo momento, que seria ali segundo ao quinto dia, dependendo do paciente, né? Esse é o momento para você já liberar para atividade física. Então esse é um teste que você vai fazer um pouquinho mais puxado, você vai querer que seja máxima. No pós-alta você não quer um teste máximo, você quer um teste perto do submáximo ali, né? Que é o que o cara vai fazer no dia a dia. Exato. Então tomar banho, descer uma escada, varrer a casa e tal, isso não é um esforço grande, né? E isso você consegue ver já no exame pós-alta. Por isso que é interessante ter esses dois exames. Boa. Então, a gente falou muito de isquemia, né, de coronariopatia e tal. Vamos falar das outras doenças cardiovasculares, né? Valvopatia, cara, tá em voga, assim. A gente trabalha com um serviço de válvula grande lá em Curitiba e a gente tem feito muito, principalmente ergospiro, mas também teste ergométrico para pacientes assintomáticos com estenose ou insuficiência importante, assim, seja aórtica, mitral, né? Principalmente câmeras esquerdas, assim. Então, o paciente que ainda não tem indicação formal de trocar a válvula, então, vamos supor, uma estenose aórtica importante, num paciente assintomático e sem complicadores. Esse cara, e ele não fala nada, né? Para ele tá tudo tranquilo, assim. Geralmente aquele cara até que se limita, às vezes, né? Muitas vezes no dia a dia. Exato. Não sente nada porque não faz nada, né? Você bota o cara na esteira, aí ele sente. Perfeito. E aí, cara, qual que é a jogada que é o pulo do gato aí, assim? Não é um exame que vai matar o teu diagnóstico, né? Então, assim, você ter um teste ergométrico, a gente brinca que é uma foto, né? Então, naquele dia, o cara fez 6 match. Isso não diz muita coisa pra você, porque o importante é você ter a evolução dele com relação a ele mesmo. Perfeito. Então, o que eles fazem já de praxe, assim? Então, pega um paciente com uma estenose aórtica importante assintomático, primeira coisa é pedir um teste ergométrico. Para quê? Primeiro, ver se tem algum critério prognóstico importante, se cai pressão no pico do esforço, se faz arritmia ventricular, qualquer tipo de sintoma diferente, como tontura, síncope e tal. E você vai definir a capacidade funcional naquele momento. Então, o cara fez 6 match naquele momento. E aí, de tempos em tempos, isso não tem escrito na literatura, mas normalmente eles acabam pedindo a cada 6 meses para a gente fazer normalmente com o mesmo médico, o mesmo protocolo e entender o que está acontecendo com a capacidade funcional desse paciente. Se ele fez 6 match e daqui 6 meses ele faz 6 match, 6,5, tá tudo bem. Ele não perdeu capacidade funcional, que é o que indicaria a cirurgia. Então, esse valor isolado não ajuda muito para a cirurgia. Mas essa perda de capacidade funcional em exames seriados
vai te ajudar a indicar a Legal. cirurgia. Legal. Então, isso ajuda bastante. Claro que a queda da pressão no pico do esforço já indica uma estenose aórtica mais grave. Ou então, se tiver também outros sintomas, que nem você comentou qualquer outro também, né? sintoma, ou se tiver alguma arritmia ventricular complexa, alguma coisa nesse sentido, né? Então, aí já indicaria a troca também. Outra coisa que a nossa diretriz já fala, assim, sobre indicação geral, e aí é uma polêmica, a gente gosta, né? Gostamos de polêmica. Aí, cara, é no paciente assintomático, né? Então, quem que é o paciente assintomático que tem indicação de fazer um teste ergométrico? Então, né, que é o que mais importa. Quem que todo mundo concorda que precisa fazer. Então, é o paciente que vai fazer atividade física de alta intensidade. Mais comum é o cara que tem ali 50, 60 anos, pela diretriz acima de 60 anos, ou com pelo menos um fator de risco ou história familiar de morte súbita. É um cara de mais alto risco que vai fazer uma atividade intensa, competitiva, mas é aquele esquema do fim de semana, tipo jogador de futebol do fim de semana, assim. Esse é o cara que está sob maior risco e esse é 1A pela diretriz para a gente fazer um teste ergométrico de tempos em tempos. Então seria anual, assim, né, a sugestão. Quem mais, né? Então, vamos já para quem não deve fazer nesse cenário aí, que daí é fácil, é o grau 3 de recomendação, não pedir. É o paciente abaixo de 35 anos, que não tem nenhum fator de risco e que quer liberação para fazer atividade física de leve a moderada. Depois a gente vai falar o que é leve, o que é moderado, o que é intensa, mas esse cara não tem indicação de teste ergométrico. Então, eu já falei do 1 e já falei do 3, né? Aí tem o meio do caminho ali, que é o 2A, que a gente acaba pedindo, que é o cara entre 35 e 50 anos, que tem algum fator de risco, entre eles, principalmente a história familiar de morte súbita ou DAC com morte, né? Então, esse paciente, ele seria um 2A para fazer o teste ergométrico, que na prática a gente acaba pedindo pelo menos um na vida, né? Então, se tem um paciente ali de meia idade, 35, 40 anos, que nunca fez atividade física mais intensa, tem intenção de fazer e tem algum tipo de fator de risco, dos clássicos mesmo, cardiovasculares, vale a pena a gente fazer nesse cenário. Para atleta, né, cara, também é uma coisa importante. O cara que já pratica atividade física. Existem protocolos que variam de acordo com o esporte e com a instituição que ele é contratado. De futebol, por exemplo, eles fazem a cada 6 meses, né? E aí eles fazem ergospiro, sempre. Porque também ajuda a programação do treino. Depois a gente vai falar no final. Mas ele poderia, a título de liberação para atividade física, ele poderia fazer o teste ergométrico que estava resolvido. E aí dá para ver também controle da pressão arterial, paciente com IC, avaliar prognóstico, né? Perfeito. Então já aproveitar, Zé, o IC, cara, IC é um problema, né? Aqui. A gente ama teste ergométrico. Eu sou time teste ergométrico total. Na IC é um problemaço, assim, cara, porque a ergospiro, ela existe para definir quem é o paciente que vai ser incluído na lista do transplante. Perfeito. Né? Existe uma definição clara. O teste ergométrico não tem essa definição. Exato. Então, como eu falei antes, né, a ergospiro, o teste cardiopulmonar, ele mede a capacidade funcional e o teste ergométrico estima. Então, estimar para você definir quem que é o paciente que vai merecer ou uma terapia avançada ou um transplante, daí fica muito complicado, né? Então, nesse cenário especificamente, inclusive a diretriz é meio taxativa, assim, para você não utilizar o teste ergométrico, a não ser que não tenha disponível mesmo a ergospiro. Então, vai com o que tem. Nas arritmias, né, você comentou rapidamente também, cara, isso é muito importante e isso ajuda, inclusive, a definir o tratamento. Né? A gente estava falando do Rodrigão, meu colega do Temas, ele é um cara que pede bastante para mim, porque isso muda qual que é o remédio que ele vai dar para o paciente e como que ele vai indicar o exercício para o paciente. E até para diagnosticar alguns tipos de arritmia, ver comportamento no esforço, né? Perfeito, é aí que está o pulo do gato aí, né? Então, a arritmia, vamos falar de arritmia ventricular, que é o mais comum, né? Sintomática. Então, a arritmia ventricular que surge durante o esforço, ela é uma arritmia ventricular mais catecolaminérgica, né? Então, ela é mais simpático-mimética, assim. Então, essa arritmia tende a responder mais ao beta-bloqueador, concorda? Que vai diminuir o estímulo catecolaminérgico. A arritmia, por outro lado, que é a que tem um impacto prognóstico maior, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre os estudos sobre isso, é a arritmia que surge na fase de recuperação, não no esforço. Se ela surge na fase de recuperação, ela é mais vagotônica, né? Então ela está mais relacionada ao sistema parasimpático. Será que o beta-bloqueador vai ajudar tanto a curar essa arritmia, diminuir a incidência? Perfeito. Provavelmente não, né? Então você indicar pensando no teu tratamento é importante. Outra coisa é se o paciente tem liberação para fazer atividade física ou não. Então é bem o que você comentou. Se a arritmia surge durante o esforço,
Primeiro é entender qual tipo de arritmia, se é uma arritmia que traria algum impacto prognóstico, né? Então, essas sístoles ventriculares isoladas e raras, se ele não faz nenhum ataque ventricular, nada nesse sentido, não tem problema ele fazer qualquer tipo de atividade física. Então, é uma ideia até para você tranquilizar o paciente nesse cenário, ele pode fazer qualquer tipo de esforço. E pelo contrário, né? O paciente, conforme ele for treinado, ele aumenta o tônus parasimpático e ele tende a suprimir as extrasístoles relacionadas ao esforço, né, cara? Então faz todo sentido nesse cenário também. E da hipertensão, né, Zé, que você tinha falado a última vez ali, cara, avaliação da resposta pressórica, e aí é bem interessante, porque existe o paciente, depois a gente vai comentar, mas existe o paciente que não é hipertenso e que faz uma resposta hiperreativa ao esforço, e existe o paciente hipertenso que faz uma resposta hiperreativa ao esforço. Nesse, a gente já tem uma definição bem clara. Se ele é hipertenso e faz uma resposta hiperreativa ao esforço, ele está maltratado da hipertensão. Então, primeiro é não liberar o paciente para o esforço máximo até que você consiga controlar trazer essa pressão ele a níveis normais. Nível adequado. E isso não significa contraindicar o esforço, né? Então, é aí que o cara que faz o laudo, ele tem que ter essa sensibilidade. Então, quando que ele passou de 210, né? Que é o que a gente usa como hiperreativa hoje, assim. Ele passou no terceiro estágio do Bruce, vamos dizer assim. Então, a gente já sabe que qualquer esforço até o terceiro estágio de Bruce é seguro. Então, você segura o paciente, quando ele tiver uma frequência X, aí ele tem que diminuir um pouquinho o esforço. Até que você tenha um controle total da pressão, ele deixe de ser hiperreativo, e aí ele está liberado para fazer qualquer coisa. Então, vale a pena até repetir, né, depois disso daí, pra gente ter essa comparação. Para você ver o impacto da tua intervenção, né? Porque não vai contraindicar, né, uma atividade física no cara hipertenso, que é o que precisa. Isso. Aqui a gente vai conversar muito sobre indicação e contraindicação, depois um pouquinho, né, sobre indicação de exercício e tudo mais. Cara, a ideia é praticamente nunca contraindicar, Exato. Cardiologia e atividade física não juntas, né? Exato. E das principais contraindicações do teste ergométrico, tá? Então, tirando aquelas coisas óbvias, né? Então, o cara internou hoje com infarto com supra, óbvio que você não vai fazer síndrome aórtica aguda, TEP, estenose aórtica sintomática, né? Que são as absolutas, né? Dissecção de aorta, isso não tem muita dúvida. Tem algumas outras coisas que são... Não chega a ser uma contraindicação, mas, por exemplo, a gente sempre comenta que talvez o teste ergométrico não seja a melhor opção, mas é aquele cara que tem um eletro não interpretável, tipo um bloqueio de ramo esquerdo, que aí você está pedindo o teste ergométrico. Legal, a gente tem várias coisas a avaliar, mas se você quer avaliar a parte eletrocardiográfica, aí perde um pouco, né? Mas, por exemplo, pedir um teste ergométrico no paciente com bloqueio de ramo esquerdo para ver resposta do tônus adrenérgico na hipertensão, tudo bem. Não precisa você pedir um outro exame. Esse exame já vai conseguir. Mas o bloqueio de ramo esquerdo acaba dando uma atrapalhada, né? E quem mais que a gente tem de contraindicação relativa aí? Ou algo assim que a gente precise ficar mais atento? Cara, aproveitando que você falou aí do bloqueio de ramo esquerdo, a gente tá começando a mudar nesse cenário, assim. Então, essa última diretriz, inclusive, já começou a mencionar uma coisa que a gente já estava utilizando, que se chama delta duração do QRS ao esforço. Né? Então, hoje a gente já entende como um parâmetro de isquemia também. Então, o aumento da duração do QRS durante o pico do esforço também é sugestivo de isquemia. Ou seja, o paciente que tem um QRS mais largo com um bloqueio de ramo esquerdo, ele também pode ter essa avaliação. Então, a gente fala assim que a avaliação de isquemia relacionada ao ST está prejudicada. Não dá para fazer. Então, seria o bloqueio de ramo esquerdo, marca-passo e Wolff, né? Boa. São as três principais, assim. Em que está indicado fazer o teste nas três, né? Mas para diagnóstico de isquemia, pensando no ST, aí é um problema. Então, não utilizar. Tá. Mas sabendo que a gente vai ter todas essas outras medidas, como você já falou, né? Avaliação da capacidade funcional, mas não só isso. Então, existe o comportamento da onda P, que também é um critério de isquemia, a gente vai falar depois mais pra frente. Existe essa delta duração do QRS, que também é um critério de isquemia. Então, existem coisas para se interpretar nesse cenário também da isquemia. Mas Dá para aproveitar. Dá para aproveitar. Mas entra assim, ainda na diretriz hoje, entra como grau de recomendação 3, você pedir para diagnóstico de isquemia miocárdica o teste ergométrico em paciente que tem marca-passo, Wolff ou BRE. Boa. Lembrando que BRD não entra, né? BRD é interpretável, você só não consegue interpretar o ST de V1 a V4. Isso, perfeito. Na diretriz é V3, na prática a gente sabe que V4 também acaba ficando prejudicado, então tirando essas precordiais anteriores aí, tá de boa. Pode interpretar tudo.
E o que mais, né, de contraindicação? Você já falou umas coisas óbvias, só para comentar da dor torácica na emergência, cara. Uhum. Então, qual que é o paciente da emergência que pode fazer um teste ergométrico? Aquele cara de baixo risco, né? Baixo risco, né? Então, é o cara que não subiu o tropo, o eletro é normal e interpretável, né? Então, ele não subiu o tropo, ele tem que estar sem dor por pelo menos 6 horas, né? E hemodinamicamente estável. Então, ele tem que ter 2 medidas pela diretriz de troponina normais, sem dor, por 6 horas pelo menos, hemodinamicamente estável e eletro normal e interpretável. Então, esse cara... Aquela dor torácica não fechou ainda como uma angina instável ou uma angina instável de risco baixo ou moderado, por exemplo, que seria um teste não invasivo, aí pra você liberar o cara pra casa com mais tranquilidade, Perfeito. Né? Tem exames melhores, então... Vou tirar um pouquinho a sardinha da teste ergométrica. Então, a angiotomo nesse cenário vai muito bem. A cíntilo que pode fazer em repouso, não precisa fazer a fase de estresse, também vai melhor. Então, a gente sabe que tem acurácia melhor para isso. Mas não tá errado você fazer um teste ergométrico nesse cenário. Boa. Então, isso é uma coisa importante. Você falou sobre dissecção de aorta também, né? Tudo isso é muito óbvio, assim, você não vai pedir. Mas uma coisa que não é tão óbvia, cara, é a miocardite e a pericardite. Quando que você pode fazer? Né? Porque esses pacientes, miocardite principalmente, que é muito arritmogênica, você fica com medo e inclusive você afasta o paciente da atividade física, né? E você afasta por pelo menos 1 mês, né? Então é a mesma conta, assim. Então, com 1 mês de miocardite, não só você pode fazer, como está indicado você fazer. Legal. Para ver se ele vai fazer alguma arritmia ventricular ou esforço. Se ele não fizer, ele está automaticamente liberado. Ao nível de esforço que ele conseguiu realizar no teste. Sim. Né? Seria mais ou menos isso. E da pericardite? Pericardite são 4 semanas também. Mas daí é mais para liberar com segurança. Mais tranquilo também, né? Porque não precisa esperar a prova inflamatória baixar pra não você... Não precisa, cara. Não Isso precisa. Às vezes a gente fica nessa, né? Vou esperar ainda o PCR cair mais um pouquinho pra pedir o teste. Não precisa. Ele tem que estar assintomático, isso sim. Tá. Então ele não pode ter dor torácica, né? Relacionada à pericardite, dor pleurítica e tal. Mas você não precisa que um PCR baixe, nada disso aí. Boa. Eu queria só trazer do que eu tinha pego aqui a gente ainda vai ter um podcast pra gente falar sobre a diretriz de coronária da ESC que teve esse ano. Mas que... Quente, hein, Zé? Essa diretriz é quente. Só que eu acho que é legal comentar, você chegou a dar uma olhada? Né? Porque assim, eu vi em algumas páginas do Instagram, não, olha, o teste ergométrico saiu da diretriz. Não saiu. Tá lá, né? É que você tem que ter tem umas indicações mais precisas, que nem você comentou. O cara que tem uma probabilidade de pré-teste baixa de 5 a 15% que ele coloca na diretriz, o teste ergométrico ele é muito bom também para você recertificar esse cara para um baixo risco, né? Para jogar lá para baixo também. A diretriz fala muito de angiotomo de coronária, tá super em alta isso daí, a gente sabe disso, mas o teste ergométrico não saiu. E ele até sugere, às vezes, de fazer um teste ergométrico associado ao cintilo também. Ele coloca aqui algum grau de recomendação. Então, é um grau de recomendação 1, por exemplo, o teste ergométrico em pacientes selecionados para ver tolerância ao esforço, sintoma, arritmia, resposta da pressão, estratificação de risco, prognóstico daquele paciente. Fazer rule-out, às vezes quando você não tem um outro teste, por exemplo, uma angiotomo de coronária, restratificação, tratamento, então isso já fica como um 2B, mas está lá, tá, pessoal? Então, não é que a diretriz abandonou o teste ergométrico, né? Afinal, isso. É um exame muito disponível e a nível, né, de saúde pública é muito difícil de você abandonar um exame desse e colocar um angiotomo de coronária, que é um exame caro, com radiação, com contraste. Então, o teste ergométrico sempre vai ter seu lugar. E a angiotomo não dá dados prognósticos, né, cara, que o teste ergométrico dá. Então, pensando em diagnóstico, bem claro que a angiotomo é superior nesse cenário. Mas em acompanhamento, né, cara? Então, qual que é a segurança que você tem de liberar esse paciente para fazer atividade física? Até quando que ele pode fazer? Ele tem algum risco de morte durante a atividade física? Intensidade? Tudo isso aí é acompanhado pelo teste, né, cara? Exato. Então, a gente brinca que o cenário ideal, perfeito, seria você pegar um paciente desse no consultório, fazer uma angiotomo e um teste ergométrico. Perfeito. Você tem uma prova anatômica e tem uma prova funcional. Pronto, é isso. E você comentou, né? A gente tem até a diretriz de 2020, se não me engano, de cardiologia do esporte, que a gente tem também, né? Não pedir, né? No cara que é jovem, o teste ergométrico, mas o paciente aí de 35 a 59 ele coloca para você considerar pedir, se tem síndrome cardiovascular, pedir classe 1, e mais do que 60 anos também pedir. Então isso é bem importante da gente lembrar dessas indicações. Acho que de indicação, contraindicação, ficou bem, limitação, né? Que a gente comentou. Lembrar que paciente ser amputado ou paciente ser cadeirante não é uma contraindicação, né? Faltou uma contraindicação importante, cara. Pressão. Isso aí é uma coisa que a galera sempre pergunta, né? Então, assim, por diretriz, contraindicação absoluta, uma pressão acima de 180 por 110. Para começar. Para começar, maior ou igual. Na prática,
Não é uma contraindicação absoluta. Existe a terapia da revista, você já deve ter visto lá no Core. Agora, não. Que senta, vai baixando. Senta o paciente, então tira ele da mesa ali, da esteira, né? Senta, dá uma revistinha pro cara, lê. Cara, baixa de 180 por 110, porque a pessoa fica muito Depende nervosa. Da revista. Se for um negócio de política ou futebol, às vezes pode piorar. Ainda mais agora, péssimo. Não, pior. Tem que ser um negocinho light, assim. Revistinha da Mônica, turma da Mônica, um negocinho easy ali. Dá um celular pra ver um vídeo, assim, dependendo do vídeo também. Não, tem que ser um negocinho mais descontraído. Mas é isso, cara. Então, assim, o que eu faço na prática, assim, né? Então, o paciente sai, a gente deixa ele na terapia da revistinha, eu chamo o próximo paciente, né? O paciente entende, assim, vai dar uns 20, 25 minutos de exame, ele é chamado de novo e a gente revê a pressão. Normalmente a pressão baixa. Assim, o cara já dá uma acalmada, assim, e daí a gente toca o exame normal. Quase que um jaleco branco aí. Quase que um jaleco branco, uma esteira preta. A gente foi isso. Uma esteira preta. Boa.